Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. O que eu tenho para dizer para vocês é que foi marcante. Isso mesmo, a 30ª edição da AgriShow marcou época e se tornou inesquecível. Eu tive a sorte de participar de um evento de gala com tudo que se espera da maior feira agropecuária do Brasil. Foram tantas novidades que eu nem sei por onde começar. Então vou começar falando do que mais me chamou a atenção, o stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A empresa apresentou o novo Volkswagen Meteor Highline, um bruto todo trabalhado na potência e com estabilidade e conforto. Não é à toa que é o maior caminhão da Volkswagen no mundo. Também tive a oportunidade de conhecer o serviço de pós-venda Volkscare. Fiquei impressionado com a alta tecnologia nas soluções que oferece para manter a frota sempre disponível. Vale muito a pena conhecer. É de transformar qualquer negócio mesmo. Se você ficou curioso, então tira um tempinho e vai visitar uma concessionária Volkswagen e conhecer os dois, tanto o Meteor Highline quanto o Volkscare. Você não vai se arrepender. Olá, amigos do agronegócio, tá no ar o Agro 360 para você. Estamos aqui no Canal Rural, o canal do criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Estamos em meio ao mundo inteiro falando de taxação, etc. Vamos falar um pouquinho sobre exportação. Tá aqui comigo hoje Gleise Lopes, que ela vai falar um pouco sobre esse mercado de exportação. Ela é especialista na exportação no agro. Tudo bem, Gleise? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado por ter vindo, obrigado, sei que sua agenda é correria para a gente poder te trazer aqui em meio à taxação mundial. Vamos falar do nosso mercado agro, como é que tá, né? Isso aí, obrigado você pelo convite, é um prazer para mim estar aqui hoje. Bom, vamos falar primeiro o seguinte, de onde começa a sua história? Você é formada em... Agronomia. Agronomia. Formei em agronomia em 2003, em Espírito Santo do Pinhal. Então você fala Pinhar. Eu falo Pinhar, é isso aí. Eu acho que se a gente pegar uma estatística de todos os convidados que vieram, que passaram por aqui, que ou estudaram em Pinhal ou são de lá, eu acho que a grande enorme. Acho que a culpa disso é do Felipe Mazetti, que ele foi o primeiro entrevistado do Agro 360 e ele é de lá, né? Puxou a turma. Mas vamos lá, fugir do assunto. Você é formado em Pinhal, então? Sou formada em Pinhal, sou filha de família de produtores rurais, né? Venho ali da batata de Vargem Grande do Sul, sou de São João da Boa Vista. E aí de lá para hoje tive uma trajetória que ela entrou dentro de empresas onde eu trabalhei com assuntos regulatórios, com formulação de produto, fui consultora, depois passei por anos em uma multinacional e foi onde eu comecei minha carreira aí no mercado exterior. Em 2015 foi o ano que eu intensifiquei isso. E hoje sou dentro do Grupo Santa Clara, Head em Comércio Exterior. O Grupo Santa Clara faz o quê? O Grupo Santa Clara está em Ribeirão Preto e é uma empresa que faz produtos especiais em termos de fertilizantes e também tem uma empresa chamada Inflora, que é específica para biológicos. Nossa, vai me explicar isso tudo aí que eu quero entender. Claro. Eu acho que o Brasil quer entender um pouco sobre isso. Bom, e a Santa Clara, ela exporta, é uma empresa que exporta esse produto para o mundo inteiro. Exato. A Santa Clara é uma empresa brasileira, né? Uma empresa, um grupo familiar brasileiro
que é uma das poucas empresas dentro do Brasil, nascida aqui originalmente, que hoje consegue estar presente em muitos países, né? Foi uma das empresas que teve coragem de pegar o veio contrário que a gente tinha, que era olhar sempre o que vinha de fora, né? Os produtos que vinham de fora era o que era bom, né? A gente sempre teve essa visão. Então, produto americano, europeu, era o que a gente usava na nossa agricultura e falava, nossa, esse é bom, porque esse aqui, ó, tem um selinho lá, né, dos Estados Unidos, da Europa, e a gente trabalhou no movimento contrário. Então, ela conseguiu aí peitar toda essa onda do que vinha de fora e falar, não, peraí, a gente sabe produzir o que é bom e a gente pode mandar isso para fora também. E aí começou esse movimento em 2013, esse grupo começou com esse movimento e hoje está presente aí em muitos países, em muitos continentes. O que vocês mandam para fora? Hoje a gente manda para fora especificamente as especialidades nutricionais, né? São produtos que podem trabalhar ou com parte de bioestímulo ou com nutrição via folha. Mas a gente já está começando a trilhar o caminho de enviar para fora também os nossos biológicos. Biológicos. Os adjuvantes também a gente já manda para fora, né? Esses são defensivos, né? São produtos para que tipo de Para qualquer lavoura? cultivo. Para qualquer cultivo. A gente tem para registro para diversas finalidades, né? Então, é lógico que vai depender da demanda do país e da cultura e do problema que ele tem, né? E isso a gente avalia dentro do nosso catálogo de soluções, o que é que a gente consegue atender dentro daquele país com o produto que a gente tem, aí então a gente parte para a fase de registro, a parte regulatória, de conseguir deixar esse produto certinho para vender dentro daquele país, né, regulamentado. Esses produtos, eles atendem o mercado interno também? Atende o mercado interno também. Hoje, dentro do Brasil, o maior negócio da Santa Clara está voltado para soja, milho, né, é o principal mercado de atuação dela. Para esse cultivo aqui no Brasil, dentro da nossa legislação, nós já temos um portfólio muito robusto já da parte de biológicos, estamos crescendo, né? O pipeline até 2030 é muito grande. Ali atrás, eu não vou lembrar o ano exato, acho que foi 21 ou 22, que deu o problema da guerra na Ucrânia, que começou que o preço do adubo aqui no Brasil virou uma loucura, explodiu, né? O produto que vocês fazem é um comparativo com esse tipo de adubo que a gente é dependente de outros países ou não? Sim, porque quando a gente fala de nitrogênio, por exemplo, né, quando isso aconteceu, o preço do nitrogênio do mundo explodiu, né, e nós usamos essa fonte como parte da formulação dos nossos produtos, mas nós não fabricamos adubo de base, né, então o NPK que o produtor usa para plantio, para cobertura, não é o foco da empresa. Porém, claro que toda vez que você tem uma matéria-prima com um preço que acontece algum tipo de evento, como foi a guerra, que ele explode, isso faz parte da nossa formulação e automaticamente a gente eleva os preços também da formulação. Reflete naturalmente, Reflete na cadeia como um todo, sim. Porque é o seguinte, a gente é muito dependente de produto externo ainda no Brasil? Sim, ainda somos. Mas somos potencial em ser autossuficiente. Sim, o que acontece hoje né, quando nós pensamos em soluções, porque quando nós pensamos em adubo, em NPK, nós somos reféns, sim, somos dependentes e vamos ser por muito tempo, porque isso é rocha, né, então onde nós temos a extração acontecendo desse nutriente, a gente consegue ser autossuficiente. Mas existe uma fonte esgotável, ela não é inesgotável. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Então a gente vai ser refém já de produtos como o produto que hoje eu trabalho, né? Que são soluções prontas para trazer um equilíbrio, um complemento do que faz o NPK, a gente consegue ter soluções que ajudam a mitigar um pouco essa dependência. Então, na época do nitrogênio, por exemplo, que estava todo esse problema acontecendo no mundo, a gente tinha um grupo específico de produtores que conseguia minimizar isso usando tecnologias disponíveis que nós temos, né? É óbvio que você vai conseguir tirar um NPK para fazer isso de forma alguma, mas uma situação que você não tem acesso à fonte, mas esse produto ajuda. Agora, o NPK, tô abrindo um laço que talvez não seja a sua principal atividade, mas o NPK, ele tende a acabar um dia? Eu acho que acabar tá longe, né? Muito, não que né? exatamente, porque existem muitas localidades a serem exploradas, muitas
muitas fontes diferentes, Porque tem né? aquele que fala, por exemplo, do petróleo, que o petróleo um dia vai acabar, etc. Sim, seria, vamos pensar mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Mas assim como o petróleo, a gente sabe que existem muitas coisas a serem exploradas ainda que não foram. Eu não acredito que, pelo menos nem a largo prazo, quando você pensa, você fale, olha, vai acabar, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Eu não acho que isso vai acontecer, até porque eu acredito muito em inovação e em tecnologia, que quando isso se aproximar, a gente vai ter uma solução. Não é inesgotável, né? É uma fonte que ela, se você pegar uma localidade hoje, né? Vamos pegar uma rocha fosfatada. Ela vai estar ali pro resto da vida? Não, se eu explorar isso até acabar, uma hora ela vai acabar. né? Porque aí quando você fala desses adubos biológicos e tudo mais, são substitutos que estão chegando e estão chegando a passos largos, né? Isso, hoje o conceito dessa inovação, e aí para mim que mora o grande negócio, a grande mágica da inovação é justamente nisso, em fazer o uso com consciência e que a gente possa ter ferramentas que explorem uma maior função desse produto para que eu não tenha que colocar demasiado para conseguir a mesma resposta. Então, eu tenho hoje bactérias e outros micro-organismos que são capazes de ter uma interação com o solo, capacitando esse adubo de ser disponibilizado de uma forma melhor, em maior quantidade, para que o produtor possa fazer um uso mais racional. Então, eu olhando por esse lado, eu consigo ir para um lado de uma agricultura que ela é mais sustentável e que ela usa menos recurso e consegue ter a mesma resposta. Então, é nesse veio hoje que trabalham as empresas de especialidade de forma geral. Tá? Então, para mim, esse é o grande negócio, é a gente conseguir caminhar a largos passos, como você disse, para esse tipo de tecnologia, que consiga trazer para nós um subsídio da onde a gente possa explorar, continuar explorando, mas cada vez mais racionalmente, entendendo que isso um dia vai se esgotar, então a gente precisa fazer o melhor uso possível, o mais racional possível. Antes, um produtor, ele usava uma quantidade infinita para se fazer. Vamos pegar o caso da batata. Meu pai plantou batata também, viu? Quebrou. Porque tem uma história que o plantador de batata, às vezes ele acorda rico e dorme pobre. Não, dorme pobre, acorda rico, ou dorme rico, acorda pobre. É isso, é verdade. Mas vamos lá, a história da batata. A história da batata, o batateiro, ele sempre foi conhecido como um dos agricultores que mais utilizava em quantidade por hectare o NPK. Porque o solo por si só, ele começava a ficar argiloso, então tinha muita retenção de nutriente em partículas de solo, o que levava a ter um uso irracional desse adubo. E hoje a gente já tem tecnologia que faz isso ser minimizado. Então a especialidade, ela vem para isso, ela vem para tornar disponível um fertilizante que muitas vezes já faz parte desse solo, ele só está retido. Nesse veio de produto é onde nós encontramos hoje uma luz no fim do túnel, né? Como a gente pode fazer minimizar esses impactos ambientais que isso traz? Tá aí uma resposta. E o produtor hoje está utilizando ferramentas, eu já vi com várias pessoas que sentaram nessa cadeira, que hoje são formatos mais tecnológicos, porém a mesma coisa que os nossos avós faziam. Sim, né? Sim. Quando a gente fala dos organominerais, organominerais, etc. Exatamente. O que a gente faz hoje é trazer isso de uma forma, vamos dizer, mais fácil de ser aplicada, né? Porque hoje em dia o organomineral dos nossos avós, né, ele vinha praticamente do esterco, né? Era um esterco curtido que ainda é muito usado, mas hoje a gente já tem fontes, quando nós falamos de compostos úmicos e fúlvicos, de algas, complexos de algas, que eles são facilmente aplicados, pode se aplicar com qualquer ferramenta tratorizada, pulverizador, de diversas formas, e que ele justamente faz esse papel, ele disponibiliza o que está retido no solo. Agora, lá atrás o que tinha a dificuldade era ter escala para isso. Escala, exatamente, que hoje você consegue de outras formas, né? Você tem escala, tem facilidade de aplicação, de armazenagem, o que traz para o produtor uma facilidade muito grande no recurso, né? Ele consegue usar e viabilizar isso de uma forma melhor. Então, hoje, assim, realmente, só não se profissionaliza e não enxerga as tecnologias quem não quer, né? Porque ferramenta para isso existe bastante. O adubo biológico, ele tende a minimizar o químico, mas talvez não zerar, ou não? Não, posso zerar não. Um dia... Não, a gente sempre fala em agricultura complementar, né? Essa visão que nós tínhamos por muitos anos, quando se falava, vamos pegar o
o ponto extremos dos dois lados, né? Então, nós tínhamos uma visão daquilo que era ecologicamente correto, né? Que a gente chamava de orgânico, a gente chama até hoje, e aquilo que faz uso de qualquer coisa química que a gente fala o defensivo, químico, né? Então, existe um distanciamento entre essas duas coisas na cabeça das pessoas muito grande, que na realidade, na prática, isso não acontece, né? Existe sim o produtor orgânico que ele tem que andar na legislação e usar 100%. Mas existe um outro lado da moeda que é hoje o que a gente está vendo, que são os produtores convencionais, utilizando tecnologias que são sim da agricultura orgânica, mas que também são da agricultura convencional, para trazer uma agricultura mais sustentável e para maximizar o uso de produtos que a gente sofre algum impacto de um dia não ter. E quando a gente fala isso, a gente vai desde a linha de um defensivo, um agroquímico, né? Que é uma solução, a gente não pode encarar isso, olha, estou comendo algo que está totalmente poluído, com restos de agrotóxico, né? Então a gente escuta muito isso. E é válido se a gente olhar lá atrás, quando se tinha um uso indiscriminado e muita pouca ferramenta, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, quando eu associo isso a uma técnica de produtos biológicos, eu ganho em sustentabilidade, eu ganho em baixo resíduo e eu ganho em shelf life desse produto muito. Então, é por essa agricultura hoje que vale a pena a gente brigar, né? Que é a agricultura que ela não é extremista e que ela traz para o produtor uma viabilidade econômica e para nós, consumidor, uma vantagem enorme. Esse papel que a gente tem aqui é fundamental de levar essa didática, principalmente para quem está na cidade, para entender que ninguém está jogando dinheiro fora. Não, né? não. Eu lembro de uma história de um amigo que mexia com produção de melancia e ele exagerou na quantidade do potássio. Pode ser? Pode. Para enchimento. E ele exagerou no potássio e perdeu toda a produção, que estourou toda a produção dele de melancia. Sim. Então, quer dizer, não dá, é medida exata, né? É tudo... Sim. É isso que a gente tem que levar para a cidade, que a gente está trabalhando certo. Eu acho que é essa parte dessa visão antiga, porque essa visão ela vem lá de trás, né? Quando o pessoal usava muito Temic, muitas tecnologias antigas dentro do processo, é o famoso chumbinho, né? Que pra matar bicho aí, sei lá. E existia-se muito medo, e com razão, porque talvez não existisse o nível de informação que se tem hoje, talvez esse uso indiscriminado pudesse trazer muitas contaminações que eu não vivi muito essa época para falar com detalhes, mas com certeza existiu. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos os produtores muito mais profissionais, com muita informação, até porque vem vindo as gerações, né? Os produtores têm filhos que vão para a faculdade, que estudam, que conhecem tecnologia. As empresas estão trazendo e lançando mão de recursos muito interessantes. A Anvisa tem trabalhado muito forte naquilo que pode, que não pode. Então, quando a gente olha para o agro e tem essa visão, isso é contaminado, a gente tem que pensar que esse processo passou por uma evolução muito grande nos últimos anos. E que não é mais a mesma coisa. E que hoje tudo isso é fiscalizado e extremamente fiscalizado, né? Então, a gente tem que entender que o produtor rural, para ele ganhar dinheiro hoje, sobreviver, é o que você disse, ele tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Ele tem que fazer conta, né? Ele não vai sair por aí... É muito perto o lucro do prejuízo, né? Exatamente. Muitas vezes ele tem muito prejuízo, passa anos, né, para se recuperar e é a realidade. Agora vamos falar do Grupo Santa Clara. Bom, vocês exportam esses biológicos, que mais você falou? E fertilizantes especiais, sim. Fertilizantes especiais, para qualquer tipo de lavoura. Para qualquer tipo de lavoura e para diversos países. Quantos países hoje a gente está mandando esse produto aí? Olha, a Santa Clara já chegou a exportar para 30 países já, 30 tá? países, Sim, maravilha. sim, para mais de 30 países. Depois da época da pandemia, a gente teve uma retração, principalmente relacionada ao mercado europeu. O mercado europeu, ele tem umas exigências muito fortes, né? Como a França, por exemplo, que a gente vê que é um mercado bastante retraído em termos de... Olha, não pode entrar nada que não esteja de acordo com uma legislação que é muito ferrenha, né? Então a gente parou, mas outros países a gente impulsionou. Então hoje a empresa, ela se orgulha de ser uma empresa brasileira que envia produtos para fora do país. Qual que é o maior cliente? Hoje, em tamanho, o nosso maior ainda está aqui na América do Sul. A gente exporta muito para o Paraguai, para a Bolívia, estamos começando um trabalho muito forte no Uruguai também, né? A gente ainda não está forte na Argentina devido às situações políticas, né, que a Argentina passou, mas a nossa intenção é entrar dentro desse mercado também, mas geralmente é o mercado que movimenta grãos, né? Todo lugar que tem soja, que tem milho,
acaba sendo aí um grande consumidor de produtos. Agora, como é que é a visão do Brasil para quem está lá fora? Como é que é a visão hoje que se tem? Como é que os estrangeiros veem o Brasil hoje? Nessa questão de exportação, de levar nosso produto para lá? Hoje a visão que o pessoal de fora tem sobre os nossos produtos, sobre a nossa tecnologia, eu acho que ela é muito diferente da visão que nós brasileiros pensamos, né? Que nós sempre estamos achando que a gente talvez tenha algo melhor vindo de fora. E como nós somos uma potência do agro, lá fora as pessoas nos enxergam como produtores de altas tecnologias. Então, as portas estão abertas, né? Eles gostam da tecnologia brasileira, eles querem conhecer. Tudo que é feito no Brasil é motivo de curiosidade, de interesse. E se esses produtos têm qualidade, como eu acredito que é a maioria que sai daqui, né? Realmente um casamento perfeito. A gente tem muito sucesso e excelentes experiências levando esses produtos para fora. No caso, por exemplo, você citou agora há pouco a questão da França, que é meio exigente demais, né? Seria como se ela sentasse num restaurante, se o bife não tiver frito do jeito que ela quer, com os camadas de gordura que ela quer, ela não quer que... Essa é a impressão que eu tenho. Se eu estiver errado, você me corrija. Mas você não acha que é mais questão política mesmo nesse sentido da França com o Brasil? Sim, é uma questão de que eles querem valorizar o produto interno, né? E aí é uma visão particular minha, né? Numa dessas eles estão fechando as portas para coisas maravilhosas. Eu acredito, na minha visão, que em algum momento isso vai ter que ter uma virada de chave, né? Porque a limitação ela é tão grande que chega ao ponto deles negarem tecnologias que vêm de outros lugares. Isso não é só com o Brasil, tem essa mesma exigência? Com outros países, sim, ela tem essa exigência de colocar muitas barreiras, vamos dizer assim. Não são todos os países da Europa que são assim, né? Pelo contrário, se você pegar Portugal, por exemplo, Portugal é um grande receptor de tecnologia. Ela não, ela tem a parte dela de fechamento de portas, você pode levar muito tempo para ter um registro de produto, né, que é um ponto também muito importante, porque aqui no Brasil a gente está acostumado com uma facilidade de registro de produtos dentro da área de especialidades, porque você registra um fertilizante foliar hoje em 24 horas dentro do Brasil, né? É verdade que é fácil assim? Muito rápido, é muito rápido. E fora do país, o país hoje que leva menos tempo são 3 meses, e eu tenho países que já chegaram a 3 anos para um registro final de um produto, né? E aqui a gente não tem custo. Fora do país, esses custos variam de $700 até $5.000 por produto. Então, quando você se dispõe para o mercado externo, você tem que estar realmente muito ciente de que vale a pena você fazer esse movimento, de que o produto é bom e que você conhece o que esse país precisa, porque é um investimento. A França, ela tem esse nível de barreiras regulatórias tão altas que fica praticamente impossível você conseguir cumprir todas as exigências para entrar. E aí quando você faz a conta de exploração e fala, olha, quanto eu consigo ter de market share dentro da França? O que isso significa em litros de produto, em volume de venda? Você acaba se deparando com uma realidade de que o investimento que você tem que fazer e as regras que você tem que obedecer são tão altas que vale a pena você explorar outros mercados e não lá, né? Entendi. E é uma pena porque quem perde com certeza é o agricultor local. De qualquer parte que ele tiver no planeta. Aí, exatamente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais momentânea. Essa história toda, Estados Unidos, Trump taxando, China não quer baixar, quer subir e tal. O que isso pode refletir no Brasil de forma direta? Bom, uma visão, né? Uma visão particular que eu tenho é que, a primeiro momento, isso impactou nas manchetes, porque começaram a falar da tarifa sobre suco de laranja, carne, né? E tem várias vertentes. Uns acreditam que o produtor final que vai ser impactado vai deixar de consumir, né, o americano. Outros acreditam que isso vai valorizar o produto interno americano. Então, foi uma medida olhando para isso, né? Mas olhando para nós, brasileiros, nosso mercado é gigante, né? Então nós temos diversos outros consumidores no mundo. Vide que aconteceu há anos atrás com soja, né? Que quando nós tivemos aí uma parada de consumo que nós vendíamos para fora e parou-se o consumo em um determinado país, outro assumiu essa demanda e consumiu muito mais. Então eu não vejo um impacto disso acontecendo para nós brasileiros
que vai pesar na nossa balança, olha, o país parou de exportar por conta disso. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que sim, a visão que pode acontecer é talvez isso ficar inacessível para quem é o consumidor, né? Deixar consumir menos, talvez. Isso pode acontecer, mas o Brasil tem uma quantidade de produtos sendo exportado para tantos países que ele vai achar outra rota de consumo se for esse o caso. Mas eu não acredito que isso sobreviva por muito tempo, essa quantidade Essa briga. essa política, eu acho que não. Eu acho que de alguma maneira isso tem que ser viabilizado, né? E se não for, o consumidor é que vai ter que se acostumar com isso. Mas eu não vejo impacto para nós. Dentro do Brasil, hoje, falar, olha, nós vamos a médio prazo ter um impacto na exportação. Eu acho que é mais a curto prazo esse choque, né? Olha, tá assim, E como que nós acontece vamos muita fazer? especulação também. Muita especulação, o mercado começa, né? Só que no fim do dia, o mercado precisa de produto. Então, de uma forma ou de outra, ele precisa ser atendido. E nós somos um grande exportador de alimentos. E para mim é isso que vai acontecer. Eu vi alguém comentando que a China precisa de não sei quantos navios de soja por semana, se não me engano. Tem um dado desse que eu não sei ao certo. E que ela precisa disso. Precisa. Tem gente para comer lá. Tem gente para comer. Então ela depende muito da gente continuar produzindo essa soja com qualidade e com quantidade, principalmente. Sim. Então, e outros países, né? Carne precisa, assim, todo mundo. O frango, a carne bovina, o suco de laranja, que eu acho que foi um dos mais comentados nesse caso do tarifaço, né? Que eles falam, não, ele fez isso para poder estimular o consumo dos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos, ele precisa do nosso suco mesmo assim, ele ainda precisa dessa quantidade. Tem uma né? representatividade muito grande do suco brasileiro na entrada lá? Tem sim. E o que acontece hoje é, se a gente não exportar para eles, nós vamos arrumar outro lugar que vai consumir esse mesmo suco, né? Uma analogia meio grotesca que tem fila de espera? Tem fila de espera, tem. Então, eu acho que no produtor que está levando, o impacto não é nele direto, né? Em quem está lá comprando, porque ele não vai reduzir o preço dele aqui para fazer. Os contratos dele já estão assinados, eles vão ser cumpridos, né? Agora, se vai haver uma diminuição de consumo na ponta, aí vai ser igual para nós brasileiros. Quantas coisas a gente não consumia com... Vamos pegar o caso do azeite de oliva, vai? E para nós aí no último ano teve um impacto muito grande, né? Ao primeiro momento a gente levou aquele susto e falou, olha, tá muito caro, né? Mas falando bem a verdade, quando a gente olha no dado de importação desse produto para o Brasil, nós não tivemos uma queda brusca. Tivemos por um período muito curto e continua se trazendo um monte de azeite de oliva para o Brasil. Então, o consumidor, ele, de certa forma, se adapta também às realidades, né? Então, eu não acredito que vai acontecer a um médio prazo um impacto grande nisso. Agora, é importante a gente falar também nessa questão, você usou o azeite. O azeite nosso, a gente tem pouca produção no Brasil, né? Pouca. É muito que vem de fora. Muito. O custo dele, estando alto, como foi que você comentou aqui agora, não é culpa de produtor brasileiro. Não. De jeito nenhum. Não. É isso que tem que deixar bem claro. Não, sim. Como é o caso do café também, né? Que a gente teve essa alta aí na saca de café nos últimos meses. Todo mundo, nossa, o café brasileiro tá um absurdo. Não, o café mundial está caro. Então vamos pegar aqui, deixar bem claro para quem comenta que o produtor tá exportando, não quer vender café para o Brasil, por isso que tá caro. Não é culpa do produtor rural. rural. É culpa do produtor rural. Não. Isso aí foram outras áreas de produção de café no mundo que deixaram de produzir, né, por diversos motivos, e isso afeta o consumo. Então é lógico que tem um item que está em falta, ele tende a crescer preço. E é isso que tem acontecido. Lei da oferta e procura. Né? Lei da oferta e procura, exatamente. E o ovo foi a mesma coisa. A mesma coisa. Foi uma questão de gripe aviária, de algum gripe lugar que aviária, eu não sei onde exatamente. Onde foi, sabe? Não sei ao certo, mas foi teve uma gripe aviária em algum lugar do mundo que afetou do mesmo jeito. Então, essa visão que as pessoas têm de é local, não é local. A gente não foi o produtor que resolveu subir o preço e não foi isso. Né? É lógico que ele está surfando uma onda extremamente positiva que qualquer um que está dentro do mercado surfaria também. Mas é uma demanda global, não tem a ver com localidade Brasil. Isso é importante a gente dizer, porque agora há pouco você mencionou, logo no que estava começando a bater papo, porque você falou que o brasileiro tem essa síndrome de supervalorizar o que é de fora e não valorizar o que é da gente. E nesse mesmo pensamento, eu acho que o brasileiro deveria se orgulhar muito mais do nosso produto, principalmente do agronegócio brasileiro, né? Com certeza. Nós temos... Se a gente pega o setor do agronegócio, ele é motivo de muito orgulho. Não estou falando só de produtos ou nem de produtos de fábrica, que é o que eu faço hoje, como de produção, né? De carne, grãos, o que seja.
Nós produzimos dentro do Brasil hoje uma quantidade de profissionais que são competentes dentro do agronegócio que é impressionante. As empresas ficam loucas querendo contratar os profissionais do agro do Brasil, porque o nosso conhecimento por estarmos dentro de um celeiro de produção é muito grande, né? E a gente não valoriza. A gente acredita que, não, imagina, mas tem tantos agrônomos que eu conheço, tem tantos veterinários, e tem um monte que se forma por ano, como se isso fosse algo banal, e não é. O nosso conhecimento do agronegócio no Brasil é diferente. A gente tem capacidade de levar isso, de divulgar isso, de levar tecnologia diferente para o mundo inteiro. Sabe o que é importante que você está falando? A gente tem uma base de audiência muito grande nas universidades. Ah, que legal. Eu tenho visto muito, estou sendo bem assediado, vamos chamar assim, como carinhosamente chama de molecada que tá formando, que tá na faculdade, que tá... outro dia até um sobrinho falou, ô tio, eu tô aqui na faculdade, parece que todos os entrevistados estão palestrando aqui do Agro 360. Mas foi muito bacana até isso aí. E às vezes essa criançada precisa entender que nós somos a bola da vez, ainda continuamos com esse poder todo. Sim. Né? E esse pessoal que está vindo, né, porque a faculdade ela te prepara, vamos dizer, teoricamente em alguns pontos, né, mas ela não te orienta em tudo que é o agronegócio. Então eu falo sempre que eu tenho uma filha que faz agronomia, né, ela está no Mato Grosso estudando lá, e eu falo sempre para ela, eu falo, desafie seus amigos e você a olhar o que mais existe no agronegócio, porque não é só aquilo que está dentro das quatro paredes da universidade, vai explorar, né, assista podcasts, leia, se comunique, porque, vou dar um exemplo por mim, quando eu me formei eu não fazia ideia que setor regulatório existia em agronegócio. Quando nós falamos de comércio exterior, nós somos o bichinho estranho do agro, porque existe pouquíssimos agrônomos que estão hoje no Brasil voltados para comércio exterior. Então, são partes do agronegócio que estão inexploradas, que precisa-se de gente, é difícil encontrar profissional do mercado e a gente está formando muita gente que não sabe que isso existe. Então, peraí, você está me dizendo que a especialização no comércio exterior hoje não é muito direcionada do cara que vem do agronegócio em si? Não, ele não olha porque existe ainda aquela mentalidade, né, de que comércio exterior, você faz faculdade de comércio exterior. Você não fez isso, você fez agronomia. Fiz agronomia, né? Então, para eu poder levar uma tecnologia agro para fora do país, eu preciso entender de produto, de aplicação, de cultivo e não só de comércio exterior. Claro que ao longo da minha carreira eu tive que me desenvolver nesses outros segmentos. Né? Eu tive que entender de política internacional, porque isso impacta no meu negócio, né? Eu tive que entender de processo de logística internacional, de assuntos regulatórios internacionais. Mas eu sou agrônoma, então o principal é isso, é eu ser agrônoma. Hoje, quando eu vou para o mercado buscar um agrônomo que entenda de comércio exterior, eu tenho uma grande dificuldade. É muito difícil. Você tem praticamente que formar a pessoa. Eu preciso de gente. Eu preciso de gente e é difícil você encontrar. E onde está o segredo dessa especialização? Olha, esse setor? Nesse caso está na vivência. O primeiro ponto é a pessoa se desafiar, que eu ainda acho que o Brasil tem uma limitação relacionada a línguas. Então, para você tentar uma carreira internacional, a primeira coisa que você precisa fazer é se desafiar em falar outras línguas. Né? O primeiro ponto é esse. Porque você não consegue ter um bom relacionamento com o cliente se você não falar a língua dele. Você acha que só o inglês resolve? Não, aqui para o mercado que nós estamos, América Central, do Sul, algumas partes da Europa tem que ter espanhol. Tem que ter espanhol também. E o espanhol, né, diferente do que muitos falam, mas eu pratico portunhol, né? Então não serve. Tem que falar espanhol fluente mesmo, fazer aula e começar a entender de aculturamento. Acho que são os dois principais pontos, entender que o ponto de quem está no outro país é muito diferente do meu em termos de visão, de cultura mesmo, de relacionamento, né? Eu estava comentando antes da gente começar a conversa que eu tive uma reunião uma vez que eu tinha que assinar um contrato. Então eu convidei um cliente para vir para o Brasil e a gente foi assinar esse contrato. E na sala estávamos, eu acho que ele e um convidado, estava o CEO da empresa junto comigo. E eu chamei o advogado para trazer o contrato. E a hora que ele entrou na sala, ele virou e perguntou, mas quem é ele? Eu falei, é o advogado da empresa. Ele já fechou na hora, cara. Né? Por quê? Porque
Como assim a palavra dele não basta? Por que que eu preciso de um advogado para trazer um contrato para ele assinar? Eu poderia trazer para ele assinar esse contrato, né? Então, são coisas que você só aprende na vivência, mas você precisa ter a sensibilidade do aculturamento para poder entender isso, aprender com isso e não fazer de novo, né? Então, os 2 pontos-chave para mim são aculturamento e explorar línguas. Isso forma um mercado que vai para frente. Esse aculturamento é muito interessante, porque o brasileiro que vai pra Disney, ele respeita a fila, né? E aqui às vezes, a fila É. Mas tudo bem, isso aí a gente vamos deixar para um outro... Passa por isso, sabe? Por entender a visão do outro, né? E isso no comércio exterior, ou você faz isso, ou você tá fora do mercado. Essa história dessa criançada, só eu chamando de criançada, tô achando que não sou tão velho assim não, viu? Essa molecada, carinhosamente falando, que tá saindo da faculdade, e talvez tenha gente aqui nos assistindo e vendo essa oportunidade em comércio exterior. Qual seria a receita para que a pessoa, para quem tá saindo agora, tá lá nos seus últimos anos de faculdade, para onde ela deve ir para encontrar esse mercado? A gente sempre fala que as regiões de fronteira, né, é onde estão aí as primeiras oportunidades para quem está iniciando, porque ou você vai por esse caminho, ou então você pode ir diretamente ir para outro país e tentar um emprego local, né, dentro desse país, porque o brasileiro ele é muito bem visto, né? Na parte do agro, você ir, por exemplo, para um país da América Central, América do Sul, e se colocar no mercado, a gente tem uma vantagem porque o pessoal confia no que a gente aprende. As nossas faculdades aqui ensinam muito bem para nós como ser agrônomos, e o pessoal lá fora reconhece, isso tem muito peso. Tá? Então, a primeira recomendação seria ir por um desses 2 caminhos. Porém, isso eu tô olhando para quem tá com uma visão mais técnica ou comercial do trabalho. Existe um outro lado que é a parte regulatória, né? O agrônomo hoje, ele é requisitado dentro do setor regulatório. Então, você Mas o que é o setor regulatório em si? O setor regulatório dentro de uma empresa, ele é o setor que vai deixar o produto pronto dentro das leis exigidas dentro de cada país para que ele seja comercializado. Então, hoje, você entrar em uma vaga de aprendiz, né, desse setor, ou estagiário, e depois virar um analista júnior e começando a tramitar dentro desse setor, o setor regulatório hoje, ele sofre de uma carência de profissionais absurda. Não tem. Mas deixa eu entender só uma pergunta aqui na questão de ignorância minha aqui. Eu tô mandando um café. Tô exportando café. Sim. Ele vai pra China, pra sei lá onde mais. Europa, existem leis diferentes para receber esse café lá dentro. Mas o produto é o mesmo. Sim, mas para você precisa obedecer a lei de quem recebe e não só de quem exporta. Tudo bem, mas o que eu mudo no meu café aqui, se ele é um só para eu mandar pra França ou pra China? Papel. Tá? Papel? É burocracia, sim. É a mesma coisa de um produto final, né? Vou te dar um exemplo. O produto que hoje eu tenho aqui, eu produzi um biológico e quero mandar para fora, tá? Aqui dentro do Brasil, como é a minha regulamentação? Olha, eu registro esse produto, porque ele tem que ter um certificado de origem, porque ele é brasileiro, produzido numa indústria brasileira, que tem endereço e segue padrões de qualidade. Que é o que a Santa Clara faz. Exato. Aí hoje, quando eu olho isso, a legislação brasileira, ela faz o quê? Que eu registre esse produto por alvo. Então, por exemplo, eu quero controlar cigarrinha. Então, esse produto ele tem que ter registro de eficácia no controle de cigarrinha, no cultivo tal. Então, ele vai ter lá tudo certinho falando na bula desse produto que ele serve para isso. Aí, eu quero mandar esse produto para o Uruguai, tá? Quando eu olho a legislação do Uruguai, muitas vezes, o que eu vou me deparar com a situação? Primeiro, eu tenho que ver se meu produto biológico, a cepa que está ali dentro, o micro-organismo, é aceita dentro desse país. Então, é a primeira barreira que eu tenho. Então, eu vou olhar, sim, ele é aceito. Então tá, vou continuar meu registro. Mas aqui no Uruguai a gente aceita só o registro por alvo. Então eu vou olhar qual alvo que é o meu alvo de interesse. Então, eu quero com esse produto continuar controlando cigarrinha? Sim. Então eu tenho que olhar se na legislação local existe esse produto para controle de cigarrinha. Se não existe, eu tenho que contratar protocolo de campo para me trazer esse laudo de eficácia. Eu tenho que acompanhar tudo isso. No final disso, é que eu vou montar um dossiê e pedir registro. Então é um caminho longo, né? E quando eu tô falando de fertilizante é menos complexo, mas também tem que ser montado dossiê com um produto de origem e tudo mais.
isso é um papel que geralmente quem faz dentro das empresas são biólogos, químicos ou engenheiros agrônomos. E é um mercado que a gente está sem gente. Você procura no mercado e você não acha pessoas disponíveis do segmento regulatório. Então, Mas se você está regulando o seu produto aqui, da Santa Clara, sim. É um profissional brasileiro que tem que fazer isso? Isso, aí ele contrata no país onde você está querendo exportar essa tecnologia, né? O que nós chamamos de regente, tá? Se ele não tem uma instituição local, se ele não abre uma empresa nesse outro país, obrigatoriamente ele tem que ter uma pessoa que o represente. Essa pessoa seria a mesma, uma réplica dele lá, né? Que é o que nós chamamos de regente. Então, esse regente fica responsável pelo registro do produto no país. Ele é a entidade que representa a empresa. Então, ele lá cuida de toda a burocracia, e cada país tem um nome, é como se fosse o nosso Ministério da Agricultura. A gente tem um monte, a gente tem Senave, Senasa, Maga, ICA, enfim, cada país é um nome. E aí a gente precisa desse regente representando a empresa lá fora e falando, olha, a empresa brasileira tal quer registrar esse produto, eu sou o responsável aqui e eu que vou entregar o pacote de dados. Daí começa esse registro local. Então, essa pessoa no Brasil é quem starta tudo. E hoje esse profissional que está faltando. não tem. Não tem. E quando você fala, existe, o que falta nesse profissional? A primeira coisa é línguas, né? Então, o idioma pega muito, porque ele vai fazer uma reunião com o Ministério da Agricultura do outro país. Se ele não conseguir se comunicar, como é que ele vai conseguir fazer o registro, né? Então, falta muito. Então, esse profissional está faltando e o profissional da agronomia está perdendo espaço nesse setor porque ele não está olhando para isso. Ele sai da faculdade tão, vamos dizer, determinado, né, achando que a agronomia ela se limita a cultivo. Então, você vai ser um técnico, um fitopatologista, um entomologista, que nada contra, é maravilhoso, mas existem muitos e existem outras áreas que estão ficando descobertas. Não tem profissional. Exatamente. Né? E agora, assim, você usou o exemplo de uma empresa de biotecnologia, Sim. mas se eu tô, como eu usei o exemplo do café, você precisa do mesmo jeito. Do milho, do feijão, do mesmo jeito. Do suco de laranja, seja o que for. Porque o que acontece, se você não tem, né, a regulamentação bem feita e tudo acontecendo da forma correta, quando chega uma carga, um container de exportação em um país, ele é rechaçado. Né? Então, o prejuízo que se tem em trazer uma carga de volta, os impactos financeiros que isso tem, né, pode quebrar uma empresa. Então, você precisa de alguém que faça isso da forma correta. E é esse profissional que vai te trazer esse tipo de respaldo. Né? Então, atenção, criançada. Tô eu ficando velho aqui. A criançada está formando agora, tem mercado de trabalho, principalmente no exterior. Tem muito mercado. As empresas brasileiras estão com apetite de ir para o mercado exterior, né? Eu tenho visto muitas empresas que antes não se lançavam nesse mercado, hoje querendo fazer parte. Eu acho esse movimento muito bonito, ele me enche de orgulho, porque até que enfim, né, o brasileiro olhou para o que ele é capaz de fazer e entende que o que ele faz hoje tem muito valor lá fora. Né, eu tenho clientes que são maravilhados com os produtos. Lógico que eu estou lá representando a Santa Clara, mas até da concorrência que é brasileira, eu escuto falar. E é lógico, né, que eu queria estar vendendo no lugar dela, mas nesse ponto eu olho e falo, poxa, que legal. Que legal que o Brasil está ganhando espaço nisso. Nós somos hoje exportadores de tecnologia, de inovação. Né, e aí nesse contexto todo, falta gente. Então, a moçada que está saindo aí da faculdade, né, que tem apetite por línguas, que se sente confortável, que é bom de relacionamento, é um mercadaço. E línguas é o seguinte, é só não ter vergonha, É só não ter vergonha. Sai falando que vai acontecer. É isso aí, é só não ter vergonha, exatamente. Primeiro passo é comunicação, né, a gente vem muito daquele conceito de, eu tenho que escrever, aprender gramática. Não, você precisa se comunicar primeiro, né, depois vem essa parte. Primeiro se comunique bem, faça bons relacionamentos. E aí sim o resto vai fluir. Pelo trabalho que você está fazendo dentro da empresa, você acha que o Brasil está perdendo um pouco aquela taxação, já exporta a matéria-prima e traz de volta o produto pronto? Você acha que isso aí a gente está mudando a mentalidade brasileira nesse sentido? Tá mudando. Eu acho que esse é verdadeiro valor, né, do negócio. A gente está deixando de ser só consumidor de uma matéria-prima, que é o que a gente é muito ainda, né? E a gente está começando a ser exportador da tecnologia acabada.
Então, isso é maravilhoso. é Que é o que os maravilhoso. Estados Unidos faz, que é o É que vários países maravilhoso. É agregar valor àquilo que a gente sabe e um valor muito grande. fazem. Porque a gente não está exportando qualquer coisa, né? Nós estamos exportando produto que o agricultor precisa para evoluir. Produto que o produtor precisa para produzir mais no mesmo metro quadrado. Então, isso traz um valor, um sentimento de orgulho muito grande. E como é que eu coloco na cabeça do brasileiro que... Brasileiro da cidade. Uhum. Que o fato de exportar é melhor do que não exportar. Porque a mentalidade da cidade hoje é o quê? O produtor rural é um povo milionário, rico, que só exporta e o Brasil que se dane, vamos falar bem a verdade, que é o que eles pensam, para vender caro aqui dentro. Mas não é essa a realidade. Não, eu acho que eu convido essas pessoas a conhecer um pouco mais, sabe? A explorar um pouco mais, abrir a mente, escutar de quem é do setor o que realmente acontece, né? O que eu vejo muito, e eu vejo desde a época, né? Assim, que minhas filhas estavam prestando vestibular, eu acho que você passou por isso também, onde, faça uma redação sobre o agronegócio, né? E tinha dentro de casa aquele conceito que a gente conversava, e a gente ria muito, e esse era debate de café da manhã nosso, né, na época do vestibular, que era, vamos lá, mãe, eu vou ter que falar o que não é, porque senão eu não vou passar no vestibular. Quando eu me deparei com essa realidade, eu falei, como assim? Não, mãe, que hoje existe uma pichação, se eu falar o contrário disso, eu vou estar parecendo... Eles vão me julgar. Eu falei, mas não vai olhar a sua redação escrita, né? É sua opinião que vale, né? E eu cheguei à conclusão que infelizmente era. Então, assim, a opinião do que a gente conversava em casa é o que valia. Isso, para mim, é o mais profundo desconhecimento. Então, falar daquilo que a gente não conhece, a gente está vivendo uma época muito disso, que todo mundo tem que ter opinião formada sobre tudo. Então, o que eu não sei, eu tenho que ter uma opinião, porque senão eu vou ser ignorante, vou ser taxado de uma pessoa que não tem cultura. Gente, é a coisa mais normal do mundo não saber. O que a gente não deve é ter opinião sobre aquilo que é desconhecido. E eu acho que é isso que acontece com o agro hoje, né? Tudo que se fala do agronegócio, vou te falar uma coisa aqui. Brasil é um dos países que mais polui, que mais usa agrotóxico, que mais entrega produto acabado cheio de química. Nós somos, hoje, um dos países, globalmente falando, que mais faz uso de biológicos. Nós estamos falando do mundo. Do mundo. Nós fomos os que abraçamos essa tecnologia e estamos tirando com muita força só a condução convencional e química. Onde está publicado isso? Quem está vendo? Quem está conversando sobre isso? Quem está contando para as nossas crianças que isso aí está acontecendo, né? Então, eu acho que o desconhecimento é um problema muito grande. A gente tem que explorar, conhecer, e aí a molecada que está falando, a criançada, né? Tá aí uma tarefa para eles. Por isso que eu falo, se informe, leia, divulga isso, conta para a família, faz uma corrente contrário, porque a gente recebe a informação e fica quieto. Porque muitas vezes a gente não lê e não sabe responder, né? Então, como que a gente responde? Com informação. Né? Vamos ler, vamos se informar, vamos divulgar o contrário para ver se essas pessoas que não têm informação começam a entender o que é o agro de verdade. E com tanta tecnologia hoje para divulgar, as mentiras saem numa velocidade que a gente tem que colocar a verdade para chegar na casa das pessoas. Então, para mim é desconhecimento, sabe? Eu não vejo outra forma, que não seja a forma de nós que estamos nesse meio e que temos a informação, lutarmos na maré contra, né? Para colocar a verdade. Né? Que o produtor é tudo milionário. Se fosse, a gente não teria tanto filho de produtor deixando o negócio de lado. Que é infelizmente o que acontece. Né? Tantas famílias que são do agronegócio que de repente você vê que acabou. Né? Se fosse tão bom, se fosse tudo milionário, eu não deixaria uma coisa milionária para trás, você deixaria? De jeito nenhum. Pois é. E a grande dificuldade hoje está sendo a sucessão do agronegócio. Exatamente. É uma coisa preocupante que a gente está tendo hoje aí, das novas gerações. Quem vai tocar isso tudo aí? Exato. Porque o mundo precisa comer e nós precisamos produzir. E a sucessão tá diminuindo a cada dia. Exato, exatamente. Né? E uma coisa importante também da gente falar é a questão dos grandes produtores, né? Tudo que é em larga escala, a coisa consegue produzir mais, lógico, mas acima de tudo consegue preservar mais, consegue ter melhores custos e ter principalmente a qualidade do produto. Em pequena escala você vê que não tá difícil fechar. É difícil, né? O produtor de hortícolas, né, que a gente fala, de frutas, e o Brasil tem muito potencial e você olha que ele não explora muito isso, porque realmente a gente não conseguiu fazer
dessa indústria algo de sucesso. Essa indústria do pequeno produtor, ela ainda precisa de uma força maior para ser impulsionada, né? A gente tem muito pouco essa visão empresarial ainda para esse pequeno negócio e a sociedade não contribui. Então nós precisamos engajar realmente o discurso correto, né? Para que esse pessoal tenha vez, eles fiquem no campo, produza cada vez mais, que é disso que a gente precisa. Os produtos biológicos hoje, eles estão acessíveis ao pequeno produtor também? Sim, sim. Hoje já. A gente, quando lança uma tecnologia, é claro que eu ainda acredito que é um movimento que vai trazer um preço mais acessível cada vez mais, né? Claro que quanto mais empresas você tem participando do setor, mais você começa a ter um acesso mais fácil. Mas hoje já é muito diferente do começo de tudo isso, né? Lá no começo os preços eram exorbitantes, realmente era muito difícil. Era impraticável para você ter a possibilidade de usar. Sim, mas hoje não. Hoje a gente tem já bastante acessibilidade, inclusive são produtos que no comércio exterior a gente hoje vê o pessoal usando em larga escala, até porque os países menores, né, vou trazer um exemplo, se você fala num caso de uma Costa Rica, né, um país pequenininho que o agro deles é exportação, né? Então, como a visão é uma exportação, eles têm que ter um índice muito mais baixo de resíduos até no manuseio. O biológico é a primeira ferramenta, e eles não são produtores de grãos, eles são de frutas, né? Então, a gente consegue ver esse tipo de produto cada vez mais presente. E as grandes indústrias químicas estão migrando para o biológico também? Também, sim. Naturalmente? Naturalmente está acontecendo. Você pega as maiores do mercado, todas elas estão ou trazendo uma tecnologia diferente em especialidade, né? Que envolve tecnologia de aplicação, como adjuvantes, produtos para melhora de calda, esse tipo de produto. Ou elas estão indo para o mercado de fertilizantes via folha e, claro, para o mercado de biológicos. Então, todas elas estão navegando porque encontraram realmente aí o equilíbrio. É o que a gente falou lá no começo, né? Não se trata de banir uma coisa para ter outra. Se trata de fazer junção de tecnologias e, com isso, fazer uma maneira mais sustentável de agricultura. Quando você fala do fertilizante via folha, é só a pulverização sem jogar o adubo químico no É uma planta, complementação, né? Você faz o adubo de chão, né, o de solo, só que a planta, devido às demandas de desenvolvimento dela, quando você faz análise foliar, você detecta falta de alguns nutrientes ou micronutrientes que muitas vezes não são colocados nesse adubo de solo. Então é nessa hora que entra a complementação de produtos via folha, né? Que é o adubo foliar que vem na pulverização. Que vem na pulverização. Então esse tipo de produto, ele tem a finalidade de equilibrar essa planta para uma produção maior, e os resultados são surpreendentes, né? A gente tem ganhos de saca por hectare muito, assim, expressivos, porque a gente consegue equilibrar a planta da forma correta, que talvez você não conheça esse termo, mas os agrônomos aí que estão me ouvindo vão saber que é a lei de Liebig, né? Que é, eu preciso ter todos os nutrientes equilibrados, porque se falta um, eu deixei aquela planta fora do estado natural de alta produtividade. Agora, no adubo foliar, se eu não usar ele, eu estou usando tudo no pé da planta, no plantio. Isso. Agora, esse adubo foliar, ele não traz um custo maior por conta das aplicações hoje em dia, ou já está um custo acessível? Não, é bem acessível, e quando você faz o manejo correto, a expressão que ele traz em produtividade a mais compensa muito. Compensa muito. O que não pode fazer é uso indiscriminado, né? Não sei o que eu estou colocando, em que momento. Então tem que estar bem assessorado, se não conhece, tem que estar bem apoiado por um agrônomo, para poder fazer o uso da tecnologia correta no momento correto. Isso feito, eu não tenho dúvida do retorno positivo, é muito grande. E na aplicação, o que é mais usado hoje no Brasil? Avião, drone, o pulverizador normal? Olha, a aplicação de avião, né, ela é extremamente difundida e muitos produtores usam, mas hoje o drone, ele tem tido um papel aí... Tá ganhando espaço? Tá ganhando espaço, né? Até porque quando a gente fala de uso de água, né, ele tem aí um apelo de uso muito baixo, o que não é em todos os casos que dá para a gente pensar nesse recurso também, mas ele tem ganhado bastante espaço. Mas o avião hoje ainda se usa muito mais do que o drone, né? O produto que você fabrica é o mesmo que vai para o avião e para o drone? Sim. Só muda o valor o volume tempero de calda. da calda ali, né? Isso. Você usa formas diferentes de aplicação, talvez uma quantidade diferente do adjuvante que vai nessa calda, né, para poder melhorar essa aplicação,
mas é o mesmo produto, a mesma Mas dose por hectare. O drone é interessante que você pode usar a qualquer hora, a qualquer momento, né? Pode. Diferente, um dia ventando muito, você não consegue aplicar com o avião, né? O que manda mais nessa hora é justamente esses produtos que eu tô te falando. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem um apelo muito grande de levar produtos nossos de adjuvante. Por quê? Esse efeito do vento, né, o que nós chamamos da deriva, o que se perde, né, a gente é especialista em produtos que minimizam esse efeito, que são os antiderivas que a gente conhece no mercado, né? Antideriva? Antideriva. Então são produtos. Ele faz Ele dá um peso na gota para que a gota não saia com o vento, ela cai exatamente no lugar que ela precisa cair. Então isso dá uma maior absorção, você tem um aproveitamento de aplicação muito alto. Você sabe que uma vez um vizinho tava queimando uma soja lá e foi manobrar o avião aberto e queimou um tanto de pasto Então, acontece muito, principalmente em área que é cana, né, do lado, em Ribeirão, ali na região, é só isso. Então acontece, porque essa deriva o vento leva e acaba um herbicida que tinha que ser aplicado no momento, vai para outra planta que não tinha nada a ver com isso, né? E esse produto antideriva é o quê? É uma tecnologia brasileira? Ou não, já vem de fora? Não, a gente tem diversas tecnologias, né? Tem coisas brasileiras, mas ele não é derivado somente de um subproduto, né? De uma molécula. Ele pode ser estratificado à base de óleos essenciais, à base de óleo vegetal, mineral, silicone, enfim, tem uma gama enorme de ofertas no mercado aí, mas a finalidade é essa, é fazer com que essa gota tenha um peso maior e que ela caia no alvo, onde ela precisa. E seja melhor absorvida. E seja melhor absorvida. Que bacana. Te perguntei já isso, mas eu queria só voltar um pouquinho nisso aqui. Hoje, vocês atendem mercado externo mais do que o Brasil? Como é que tá isso? Não. O mercado interno é o nosso maior cliente, né? A nossa exportação, ela, vamos dizer, ela é um negócio ainda menor dentro da empresa, mas está em crescente. Então, a gente está hoje se preparando cada dia mais para o mercado internacional. Porque, como eu te disse, a gente precisa de equipe, a gente precisa fortalecer essa marca e esse produto lá fora. E então, a empresa, ela se prepara cada dia mais para isso. Mas é uma crescente muito interessante e é algo que a empresa valoriza bastante, porque o mercado internacional, ele traz conhecimento e participação que te coloca numa vitrine muito maior do que se você estivesse só dentro do Brasil. Cada entrevista que eu converso aqui, bate-papo, seja pecuária, seja qualquer setor, a gente vê que nós estamos andando a passos largos. O agronegócio é uma coisa fantástica no Brasil. Sim. E que a gente tem muita oportunidade, né? Sim. Enquanto se fala em desemprego, nós estamos precisando de muita gente qualificada para trabalhar no agronegócio brasileiro. Sim. O mercado agro hoje, sem dúvida, né? A gente fala em novas fronteiras, olhando para dentro do Brasil, quanta coisa se explorar ainda, né? Tem muita região que está em início ainda de produção, que o pessoal está preparando terra, então tem emprego para todos os lados, né? Desde o cara que tem a coragem de ir para abrir uma terra, para começar do zero, até aquele cara que é o especialista, que cuida de uma região, que é consultor. Então, é uma demanda muito alta de profissionais, muito grande. E a gente tem que se orgulhar do Brasil, né? Muito. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, o mundo vê a gente com respeito. Tá faltando nós brasileiros respeitarmos mais o nosso agronegócio. A nós mesmos, né? O nosso conhecimento, valorizar o que a gente sabe, entender que a gente leva para fora muito valor. Que isso que a gente faz tem muito valor. A gente está falando em alimentar o mundo, né? Isso não é qualquer um que pode se orgulhar de fazer isso, né? E se o ovo tá caro, se o café tá caro, agradeça a um produtor brasileiro de não estar mais caro ou inacessível, né? Sim, porque nós somos grandes produtores, o que ajuda a dar uma equilibrada nessa balança, né? Exatamente. Então tem que ser olhado com outros olhos. Como é que é o nome da sua filha? A Luísa, que faz agronomia, Luísa. Luísa. Já tá seguindo os caminhos da mãe aí, pra de repente tá no mercado exterior. Eu acho que ela é bastante comercial, viu? Talvez ela vá para esse lado. Eu falo que eu deixo a porta aberta, mas eu sendo agrônoma, eu tenho a vantagem de poder apresentar tudo que ela pode fazer, né? E eu acho que isso é o que essa molecada aí que está se formando tem que ver, né? Tem que sair da caixinha do costume e olhar para tudo. O horizonte é imenso. E eu tô vendo uma molecada nova, uma moçada que vem aí entendendo um pouco mais. Acho que tá havendo uma melhora nesse sentido, essa nova geração. Pelo menos é a minha esperança. Eu acho que o acesso à informação, né? É diferente da época que eu me formei, por exemplo, que meu acesso
Era um início de internet, mas muito voltado ainda à vida acadêmica de biblioteca, quer saber, senta e leia, né? E hoje eles têm uma informação muito mais fácil, que precisa realmente interesse, né? Interesse de ir atrás da informação que é correta, procurar, estudar, porque com certeza eles hoje podem ver muitas coisas que a gente não conseguia ter acesso, né? Vamos orgulhar do nosso agro, né? É isso aí. E bola pra frente. Então, é o seguinte, isso aí. esse boné aqui você leva pra Luísa, eu vou pegar outro pra você. Muito obrigada, ela vai amar. Porque o boné é do entrevistado, mas como eu quero incentivar essa moçada nova do agro, então leva esse pra ela, eu vou pegar outro pra você. Ó. Vou pegar outro pra você depois. Tá bom, Quero te agradecer muito por ter vindo, que orgulho de ter uma empresa 100% brasileira, uma empresa de uma família. Como é que é o nome da família? Família Cury. Família Cury. Então, um abraço à família Cury aí. Com essa empreitada, não é fácil ter que seguir todas as normas mundiais e poder mandar produto. Que orgulho. Um orgulho Brasil muito poder grande. mandar isso pra fora, né? Muito grande, muito grande. Obrigado por ter vindo e estamos aqui. Precisando de mão de obra qualificada, orgulhando o nosso Brasil e vamos crescer. Isso aí, muito obrigada, viu? Foi um prazer. É isso aí. Obrigado, Gleice. Esse foi mais um Agro 360, falando sobre muito que o Brasil pode fornecer para o mundo, mas a exportação que está sendo aí muito significativa. Aqui comigo, Gleice Lopes. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360. Até lá.